Bom, antes de começar é melhor ir avisando que esse vídeo não é recomendado para menores de idade, até porque a gente vai falar de alguns assuntos aqui que não são para crianças, então tem coisas bem pesadinhas aqui que a gente vai falar. Bom, eu não tenho muito tempo para te explicar o que tá rolando agora, mas pega essa arma aqui e me ajuda a defender esse lugar. Eu vou te contando tudo que tá rolando enquanto isso. Sabe, tudo isso me lembra um jogo da Ubisoft chamado Far Cry. O primeiro que eu joguei foi o Far Cry 4, e você? E não se preocupa se não lembrar ou se nunca tiver jogado. Vou fazer um pequeno resumo para você. Sabe, os jogos da franquia Far Cry são conhecidos por darem uma imensa liberdade aos jogadores e geralmente é sempre uma história parecida. A gente vai pra algum lugar onde tá rolando uma guerra civil e a gente precisa libertar a galera na base do soco, tiro e bomba. O primeiro Far Cry que eu joguei foi o 4. Eu joguei ele em um Xbox 360 e foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar naquele console. Eu acho que joguei ele na minha adolescência ou infância, eu não me lembro muito bem. Apesar da grande liberdade e formas de se defender do perigo que Far Cry 4 dava para os jogadores, tinha algo naquele jogo que quando eu vi, eu fiquei noites sem dormir. Uma missão em específico chamada Não Olhe para Baixo. Apesar de sermos colocados em um lugar extremamente alto, não era a altura daquele lugar que me assustava. As interações que temos com os outros personagens são até engraçadas, pelo menos no começo da missão. Olá! Gostou de nosso tempo com a CIA? Bem-vindo a Durgesh. Peço desculpas pelas acomodações espartanas, mas você anda sendo bem filho da puta, não é? Depois que somos deixados sozinhos na prisão, temos que achar uma forma de escapar dela. Essa forma é solucionada pelo nosso personagem fazendo uso de um gancho de escalada. Só que primeiro precisamos dos materiais para fazer esse tal gancho. E à medida que vamos explorando aquela parte da prisão que não era tão grande assim, nós nos deparamos com algo até então que não era para estar ali. O que a gente vê é um Rakshasa, eu espero ter falado certo. Bom, um Rakshasa nada mais é que uma criatura com aparência humanoide que usam grandes máscaras de ferro no rosto. Quando mortos, seus corpos se desintegram em uma névoa azul. De acordo com o personagem Kalinag, os Rakshasas podem ser guerreiros ou buscadores de Shangri-La possuídos. Essa fala é apoiada pela aparência deles. Sabe, quando eu vi um Rakshasa pela primeira vez no jogo, eu fiquei tipo, que porra é essa? Eu até então só tava acostumado com os guardinhas do Pagamin e aqueles animais selvagens, e pra piorar, nessa fase, a gente fica desarmado, e se aquela criatura nos ver, nem adianta cair na mão com ela. É melhor você correr e se esconder e torcer pra ela ter te perdido de vista, porque ela vai te perseguir um tempinho. Essa criatura corre bem rápido e fica falando frases distorcidas. Eu confesso que fiquei com bastante medo, e mesmo jogando essa missão depois de tanto tempo, ainda sinto um certo tipo de desconforto quando jogo ela. Ao mesmo tempo que eu fiquei borrado de medo dessa criatura, quando esse medo baixou, eu percebi o quão incrível e criativo foi a galera que criou esse personagem pro jogo, e decidi fazer uma leve pesquisa sobre os Rakshasas de Far Cry 4. Eu acabei achando umas coisas bem curiosas e decidi fazer esse vídeo, pois eu quero compartilhar elas com vocês. Baseados em seres malévolos, os Rakshasas de Far Cry 4 foram baseados em alguns carinhas malévolos no hinduísmo e no budismo, que têm o mesmo nome. Eles residem na Terra, mas possuem poderes sobrenaturais que geralmente usam para atos malignos, como comer humanos. Rakshasas eram mais frequentemente descritos como criaturas que mudavam de forma, de aparência feroz e enormes, de aparência monstruosa, com duas presas projetando-se do topo da boca e unhas afiadas em formas de garra. Eles foram mostrados como bestas malvadas e rosnantes e como comedores de homens insaciáveis que podiam sentir o cheiro da carne humana. Alguns dos mais ferozes foram mostrados com olhos e cabelos vermelhos flamejantes, bebendo sangue com as mãos em concha ou de crânios humanos. Geralmente eles podiam voar, desaparecer e tinham Maya, poderes mágicos de ilusão, o que lhes permitia mudar de tamanho à vontade e assumir a forma de qualquer criatura. E uma curiosidade bônus é que o equivalente feminino de Rakshasa é Rakshasi,
ou Rakshasi. Se a gente for comparar os de Far Cry 4 com esses aqui, a gente percebe algumas semelhanças, mas os de fora do jogo são bem mais apelões e tem muito mais maneiras de te matar. Ora, se não é o Pagamin, um dos vilões de Far Cry 4. Um dos vilões, porque se você jogou, você sabe porque eu falei um dos vilões, né? E ele tem uma mensagem pra você, espectador. É claro, se você estiver curtindo o vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve e deixa um comentário legal aqui embaixo. Bom, vamos continuar com o vídeo. Como os outros povos veem os Rakshasas? Os muçulmanos indonésios veem os Rakshasas como o resultado de pessoas cuja alma é substituída pelo espírito de um demônio. Acho que o nome é Shayatin, eu espero ter falado certo. Segundo eles, os demônios têm inveja dos humanos e, portanto, tentam possuir seus corpos e mentes. Caso tenham sucesso, o humano se adapta à nova alma e ganha suas qualidades, transformando a pessoa em um Rakshasa. E de certo modo a gente vê isso em Far Cry 4 também, já que as criaturas que encontramos na prisão têm a aparência física de um humano, o que dá a entender que talvez o que estamos vendo é um humano possuído por um desses monstros. O curioso também é que esses monstros sabem manusear armas. Pela pesquisa que eu fiz, no jogo existem outras variações dessas criaturas. Algumas usam arco, outras invocam bestas e animais estranhos, mas a versão que encontramos na prisão é uma criatura que sabe manusear um objeto que lembra muito uma faca, ou até mesmo a adaga. Comportamento estranho. Quando estamos fora da vista dos Rakshasas da prisão, eles começam a fazer coisas estranhas, como se contorcer, dar pequenos teleportes, começam a grunhir e interagir com os corpos dos personagens que já mataram. Eles também conseguem ver. Quando saímos da nossa cela, percebemos que não estamos só e que há outros prisioneiros ali com a gente. Os que já se foram deixaram cartas falando sobre os monstros em algum local daquela prisão. E alguns outros perguntam se nós não conseguimos ver aquelas criaturas. De início eu pensei que o nosso personagem poderia estar sob efeito do produto, mas como outras pessoas também conseguiam ver aquelas coisas, então era bem mais provável que elas fossem reais. O controle e o coração. Se você jogou essa fase em um controle que tinha aquele suporte para o sistema que vibrava o controle, sempre que você se aproximava daqueles monstros, você conseguia ouvir os batimentos cardíacos do seu personagem, e o controle também começava a tremer. Eu sei que é algo simples que representa o medo do seu personagem, mas eu achei um detalhe bem legal. O lado sombrio da prisão. O local onde os Rakshasas estão é repleto de corpos, sangue e parece um labirinto. Essa questão do labirinto foi feita com o intuito de você se perder e acabar trombando com uma dessas coisas enquanto tentava achar o que você precisava. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu passei correndo por uma coisa que eu só fui reparar vendo os vídeos de algumas pessoas jogando anos depois. Em determinada parte da prisão, na parte onde os Rakshasas ficam, podemos perceber um pouco de carne, só que é meio estranho ter carne ali, né? Vocês podem até falar que é para alimentar os prisioneiros e que aquela carne era de algum animal e não de outra coisa, mas levando em consideração o que eu já falei aqui sobre os Rakshasas e o fato deles gostarem do sabor da carne humana, além de que aquela prisão está localizada no alto de uma montanha repleta de neve e não parece ter nenhum animal ali por perto, e o que tem ali por perto são vários corpos mortos e com partes faltando que foram com certeza arrancadas pelos Rakshasas. O que eu quero dizer no final das contas, levando tudo isso em consideração, quais as chances daquilo ser realmente carne de animal e não de outra coisa, entende? Zona de conforto. Até aquele momento eu estava acostumado a resolver tudo com armas em Far Cry 4, mas durante aquela missão eu fui tirado completamente dessa zona de conforto. Eu fui colocado contra algo que eu não podia controlar e nem confrontar. Primeiro por eu estar desarmado e segundo que aquela coisa não parece que ficaria muito ameaçada com uma arma apontada para ela. Eu estava acostumado a lutar contra outros humanos e animais em Far Cry, então colocar algo sobrenatural para ser nosso oponente sem mais nem menos foi algo que de início eu achei bem assustador, mas agora
e eu acho extremamente criativo terem usado esse efeito surpresa para surpreender o jogador. Bom, é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero ter causado um pouco de nostalgia em vocês e ter feito vocês lembrarem ou se interessarem pelos jogos da franquia Far Cry. E por favor, se você gostou do vídeo e quer mais conteúdos assim, deixa o like e se inscreve no canal. E se puder, comenta algo legal aí nos comentários. Pode não parecer, mas isso ajuda muito a gente e faz com que o YouTube divulgue o nosso canal para outras pessoas que, como você, podem gostar desse tipo de conteúdo. Fiquem bem e a gente se vê daqui a alguns dias em outro vídeo com outro tema e em outro tempo.